Nessa semana, a gente segue aqui no Jornal Regional com a nossa série de entrevistas com secretários municipais e presidentes de companhia. Hoje, Rizio Wachowski fala sobre urbanismo em Araucária e adianta para nossa equipe, ele quer mudar o sistema de estar. Acompanhe. Nesta segunda-feira, a gente vai conversar com o secretário municipal de urbanismo, Rizio Wachowski. Bom, Rizio, primeiro, muito obrigada por aceitar conversar com a gente, conceder essa entrevista. E a gente pede para todos os secretários para que eles se apresentem para a população. No entanto, o seu caso é um pouquinho diferente, já é mais conhecido da população. Mesmo assim, a gente gostaria que o senhor falasse um pouquinho, sobre a sua trajetória e também sua experiência na área do urbanismo. Pois não, inicialmente a saudação a toda a população de Araucária, aos araucarienses e todos aqueles que vieram de outros estados e hoje formam a grande família araucariense. Realmente eu já tenho uma certa experiência, vi este município crescer quase que do nada, porque o primeiro mandato foi de 1969 a 73. Nós éramos pequenininhos, a Araucária tinha apenas cerca de 6 mil habitantes e tivemos a felicidade de, nesse primeiro mandato, conseguir com que a Petrobras viesse para a Araucária. No segundo mandato, quando eu retornei, ela já estava sendo inaugurada, participei da inauguração. Foi um prêmio realmente, porque foi um esforço muito forte, muito grande, não somente de nós, mas principalmente do governo do estado. E hoje a Araucária é isso, é um grande polo industrial e até há poucos dias era o segundo município em arrecadação de ICMS, e no entanto hoje nós temos que reerguer esse município, porque os anos que passaram agora praticamente não se trouxe novas indústrias, e quem para outro ultrapassa, e é o que aconteceu conosco. A Araucária tem que crescer mais, ordenadamente na parte urbana e também na parte industrial, porque se não industrializar mais, nós não teremos dinheiro para a manutenção deste município e desta cidade. Bom, secretário, a respeito justamente disso, a gente observou em Araucária um crescimento muito grande da população, quase 25 mil pessoas nos últimos 10 anos. Mas a gente percebeu também que a urbanização da cidade não acompanhou esse crescimento. O que dá para se fazer nesse sentido? A Araucária é um fenômeno curioso hoje, que é decorrência justamente disso que você perguntou. A Araucária hoje, ela arrecada muito como prefeitura, mas a população continua ainda bastante pobre, está abaixo do nível de uma classe média. Mas isso pode se conseguir aos poucos melhorar. Temos que conseguir dar casa a quem não tem casa. Em áreas que também devem ser urbanizadas, com asfalto, saneamento, iluminação pública. Sim. A cidade está bem servida, pode-se dizer, com rede de água. Água potável da Sanepar, dificilmente encontra-se uma casa que não tenha água em casa. Também está atendida bastante em iluminação, tem energia elétrica em todas as ruas, salvo pequenas pontas assim. Mas o que é preciso fazer agora é terminar o asfaltamento, que segundo consta faltam ainda uns 40 quilômetros na cidade. E além disso, há uma premência urgente de se colocar a rede de esgoto sanitário. Tivemos justamente essa reunião no meio ambiente para renovar um convênio com a Sanepar, a fim de atender essa situação difícil. Agora, o pior de tudo são os córregos, onde as pessoas construíram sua casa ilegalmente, porque ao lado de cada córrego precisa ter 30 metros de cada lado para a preservação do córrego e não para construir casas. E essas casas, no pior, jogam todo o esgoto sanitário nesses córregos. Então, precisa ser feito agora esse levantamento para se conhecer essa realidade e tentar com o governo federal, já que o nosso companheiro vice-prefeito, ele é do partido da presidenta Dilma, e nós temos lá como chefe de gabinete a Gleisi,
que era nossa senadora e hoje é autoridade nacional junto à nossa presidenta, para que eles direcionem um pouquinho mais de recursos aqui para a Araucária, para casas populares. Em relação justamente aos recursos, o prefeito Lisandro, em seu discurso de posse, comentou a respeito da redução no orçamento, dizendo que seria um desafio para os secretários, pediu criatividade na busca de recursos, com projetos. Como que isso deve se aplicar na Secretaria de Urbanismo? Hoje pode-se dizer que as secretarias, assim, independentemente, elas dificilmente conseguem recursos, porque os recursos são entregues quando são em conjunto com outras secretarias, para não ficar uma coisa pontual. Não é só asfalto, por exemplo, não é só esgoto. Tudo tem que ser integrado. E dentro desse plano plurianual, que vamos chamar assim, os recursos serão, então, liberados para o município. Para finalizar, falar a respeito do trânsito, que foi municipalizado, mas o senhor ainda acha que precisa melhorar o trânsito em Araucária? O que pode ser feito? Aqui tem várias coisas que precisam ser melhoradas nessa questão. De um lado, o nosso trânsito aqui tem que ser mais educado. Porque, vejam só, que nas nossas rotatórias, em qualquer lugar se sabe quem está na rotatória transitando, tem preferência sobre aquele que está entrando na rotatória. Aqui a maioria não respeita isso. Ele entra porque é o dono do mundo. E não sei até que não tenha ocorrido grandes acidentes. Mas não demora. Por outro lado, o trânsito está vinculado à minha Secretaria de Urbanismo. Temos agentes de trânsito que passam pelas ruas, que ficam orientando e fiscalizando. O que é preciso mudar, e com urgência, e você que usa o carro, que estacionar aqui no centro, é que esse sistema atual de ir numa das lojinhas, comprar um crédito para você usar o estacionamento, isso é muito complicado. Ou então, se você comprar uma quantidade maior de créditos, você tem que ter telefone celular, tem que ter o número a que deve se dirigir. Isso é muito complicado. As pessoas, assim, a grande parte ainda aqui são pessoas que nem usam o celular. E quem vem do interior já evita vir para Araucária, vai em outro lugar. Pessoal, assim, aqui da região da Colônia Cristina e Rio Verde, vão a Campo Largo, porque lá não tem esse problema. Nós temos que mudar o sistema de rotatividade aqui em Araucária. Esse sistema nos parece, de momento, que o melhor ainda é o de Curitiba. Porque você compra uma cartela para 1 hora, ou você compra um bloquinho, ou compra 20 bloquinhos, que não tem problema, e com isso você só dá uma raspadinha e deixa por dentro do carro para que não seja roubado por alguém. É a forma mais simples do que você ir procurar, telefonar, enquanto você vai lá e volta, passou a agente de trânsito, já te multou inclusive. Isso é muito desagradável. Nós temos que facilitar a vida do motorista, facilitar a vida daquela senhora que vai fazer compras num supermercado, facilitar a vida daqueles que entram em qualquer comércio da cidade e não dificultar, senão fica um pandemônio cada vez maior. Eu espero que ainda dentro dos próximos 90 dias nós tenhamos uma solução sobre isso. Temos um contrato, aliás, a Prefeitura tem um contrato com a empresa que explora esse serviço aqui em Araucária e vamos ver como é que podemos resolver a parte legal. Tá certo, então muito obrigada pela entrevista, Rísio. Muito obrigado a vocês que vieram aqui ouvir algumas coisas. Talvez muita gente, quando assistir a esse programa, ficará até abismado de que tem tanto problema aqui. Somente essa secretaria, porque todas elas têm. Um abraço a todos e até uma próxima vez. Certo, então nós conversamos com o secretário municipal de Urbanismo, Rísio Varrovics. E dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, dia de refletir sobre as nossas atitudes diante de uma cultura tão rica que merece ser respeitada e valorizada. Para ajudar nessa tarefa, o Jornal Regional reprisa hoje a matéria exibida na data. Acompanhe a nossa retrospectiva.
Professores, pedagogos, alunos e pessoas da comunidade participaram hoje da abertura da 3ª Semana da Consciência Negra de Araucária. A ideia é compartilhar práticas e experiências de valorização da cultura negra, como explica a coordenadora do evento, Daniele dos Santos. Que nossos alunos eles possam estar com outras visões, não aquela visão preconceituosa que muitas vezes nós tínhamos em relação à cultura negra, à cultura africana. Que eles possam estar abertos, estar entendendo, valorizando a história e a cultura nossa afro-brasileira. A semana teve início oficialmente nesta terça-feira, mas o trabalho nas escolas e CMEs começou muito antes e o resultado disso já pode ser visto aqui numa exposição do Complexo Pedagógico Luci Moreira Machado e também no dia a dia de estudantes e professores. Você tem vários sotaques na escola, não tem como não negar isso. Não tem como a gente segurar isso, não tinha como. Então a gente vê que é uma discussão que tem que estar não só legalmente, né? A ação das pessoas, entender que uma cultura é diferente da outra e não é uma cultura melhor que a outra, é uma cultura diferente. E a gente precisa conhecer, para a gente poder respeitar tem que começar conhecendo. E é exatamente esse o convite para todos durante a semana, conhecer um pouco mais da cultura negra. Todos os dias nós temos atividades, seja exposições, seja palestras, né? Palestras para o ensino médio, o Estado também faz uma parceria com nós, para os alunos do ensino médio também, e também atividades nas escolas, CMEI, escola, para toda a comunidade mesmo está tendo várias atividades. O projeto está sendo realizado pelo 3º ano no município e já foi inclusive premiado pelo governo federal. De acordo com a secretária municipal de Educação, Maria José Dietrich, as conquistas são significativas. Conseguimos também colocar nas diretrizes curriculares municipais os conteúdos, valorizando a cultura, a história e a cultura afro-brasileira também. Então, assim, a gente percebe muitos avanços, né? Mesmo assim, a discussão deve ser constante para que o espaço da cultura negra em Araucária seja cada vez maior e o preconceito cada vez menor. A gente faz parte da história, né? Embora a Araucária tenha uma população significativamente polonesa, ela tem hoje uma marca e herança, e não vai ter como negar, da presença das pessoas negras que estiveram nesses últimos 5 ou 6 anos nessa cidade. E com essas informações eu encerro a edição de hoje do Jornal Regional. Uma boa noite e até amanhã!